Ninguém deve pensar que o pecado ele vai embora, né? Que a maldade do coração não vai embora, você é transformado pelo Espírito. Ainda há pecado ali dentro do nosso coração. Isso é o que na teologia chama-se, né, o pecado remanescente, o pecado que habita, o pecado habitante, que é uma expressão do apóstolo Paulo. O pecado ele vem como um invasor, ele conquista o nosso coração, ele senta no trono do nosso coração e ele reina dentro de nós. E ele reina com muita astúcia, né? Ele faz a gente pensar que está tudo bem. Às vezes uma pessoa muito educada, muito simpática, muito gentil, ela está totalmente subjugada pelo pecado. Tá? O pecado ele reina ali com muita artimanha, muita cultura. Mas quando o Espírito Santo vem, ele tira o pecado do trono, ele senta no trono do nosso coração, ele reina dentro de nós. Isso não significa que o pecado vai embora da nossa alma. Ele permanece ali até que a nossa alma seja completamente restaurada. Ou na morte, ou quando Jesus voltar. Tá? Enquanto isso não acontecer, o pecado está na nossa alma, dentro dos campos da nossa alma. Não está mais no trono. Mas ele está ali o tempo todo tentando pegar o trono de volta, ainda que isso seja impossível. Porque quem está sentado no trono é mais poderoso do que ele. Tá? Então é assim que funciona. Aí o apóstolo Paulo ele vai descrever um aspecto da natureza do pecado. O que é o pecado? Né? É uma luta filosófica, né, para descrever o que seria o pecado. A Bíblia diz aqui que o pecado é inimizade. Tá? Isso é importantíssimo a gente entender por que o apóstolo Paulo usa essa expressão. Por exemplo, é importante você pensar que Paulo descreve o pecado como inimizade, não como inimigo. Ele fala que o pecado é inimizade e não simplesmente o inimigo. Tá? Isso é muito interessante. Ele descreve o pecado como um substantivo, né? Não com uma qualificação. Né? Ele não diz que ele é um inimigo. Ele é inimizade. Certo? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque o inimigo ele pode ser reconciliado. Você briga com alguém e você se reconcilia com o seu inimigo. Deus fez isso com a gente. Né? Ele transformou a gente era inimigo de Deus e a gente virou amigo de Deus. Mas a inimizade ela não pode ser reconciliada. A inimizade ela tem que ser destruída. A gente não torna a inimizade nossa amiga. A inimizade tem que ser apagada, tem que ser completamente destruída. Certo? Então, o apóstolo Paulo ele fala disso em 2 lugares. No capítulo 5 ele diz que a gente era inimigo de Deus, a gente foi reconciliado com ele. E em Efésios capítulo 2 é dito que Jesus derrubou o muro da divisão, a inimizade. Jesus ele destruiu a inimizade pela sua cruz. Então, a própria natureza do pecado é inimizade, no menor grau da natureza do pecado. Na menor expressividade do pecado, ele é inimizade contra alguma coisa, contra alguém. Tá? Então, existem momentos em que a força do pecado parece diminuir por um instante. Né? Parece que o pecado está calmo no nosso coração. A gente não é tão terrível assim quando a gente pensa que é, quando o pastor fala que a gente poderia ser, quando a Bíblia fala que a gente é. Mas a gente não deve se deixar enganar. Tá? O pecado, na sua menor expressão, ele é pura inimizade, sem mistura. Aí o autor que eu usei bastante para preparar esses estudos, que é o John Owen, que é um puritano, que escreveu uma obra muito, muito conhecida, Lutando contra o Pecado e a Tentação. Na verdade, você já conhece essa obra, foi publicada pela Cultura Cristã, são 3 livros, né? Estão juntos na editora Cultura Cristã, são 3 livros, aí eu sempre confundo o título dele, Para Vencer o Pecado e a Tentação. Ele diz assim, John Owen, ele fala assim: como toda gota de veneno é veneno e vai infectar, toda faísca de fogo é fogo e vai queimar. O mesmo acontece com todas as coisas quanto ao pecado. A menor delas é inimizade e vai envenenar e vai queimar. A ação mais leve, a operação mais fraca e imperceptível dela. A atuação do pecado, a menor delas é a operação da inimizade. Então, a mortificação do pecado diminui a força do pecado, mas não muda a natureza dele. Certo? Então, a obra da mortificação, a gente tentar vencer o pecado, não muda a natureza do pecado, diminui a sua força. A graça muda a natureza do homem, a nossa natureza, mas nada pode mudar a natureza do pecado. Certo? Então, apesar de Deus ser amor, ele ser eternamente, infinitamente desejável,
perfeito, a gente carrega uma inimizade contra ele todos os dias da nossa vida, até a morte, depois de convertido também. Tá? Não pode ser curada, tem de ser destruída. E algum dia, o próprio Deus vai fazer isso de maneira completa. Né? Ele já veio no dia D, na sua cruz, mas ele virá ainda no dia da vitória, quando ele voltar, para dar a vitória final. Então a gente tem certeza disso, com base na obra de Cristo na cruz. Todos os benefícios que fluem da cruz é para esse fim, é para esse objetivo. Certo? Então, grande erro comete a igreja quando a gente pensa que Jesus morreu para dar qualquer outra coisa para a gente, senão a vitória sobre o pecado. O pecado é razão de todo o nosso mal, inclusive de outros males, né? Outros problemas, é problema de saúde. Tudo que vem, toda miséria vem decorrente do pecado. Foi para isso que Cristo veio. Então é aqui, irmãos, que o pecado interior, ele tem a sua força. Ele é pura inimizade até a última gota. E ele não vai admitir paz. Ele vai tentar destruir a nossa relação com aquele que é inimigo dele. Tá? Então é tolice que as pessoas, elas pensem que vão ter algum descanso do seu pecado. Tá? Você acha que está tudo bem, mas ele está trabalhando. Ele é um inimigo perspicaz. Ele precisa ser morto, precisa ser destruído totalmente. Não existe um programa de autoajuda. Tá? A gente fez lá na igreja um curso de aconselhamento bíblico, e eu lembro de um autor que a gente usou, acho que ele é um psiquiatra, e ele fala que, é interessante dizer assim, que a gente criou, né, algumas ciências, umas áreas de conhecimento, para tentar penetrar o coração do ser humano e tentar curar várias anomalias, né, que o nosso coração tem. Mas nenhum livro, nenhum conhecimento humano consegue chegar no ponto fundamental do nosso problema. Só o Espírito Santo, através da Bíblia, a gente pode fazer isso. Então a gente tenta dar uma enganada, né, com algumas coisas, algumas orientações, alguns remédios, mas o nosso problema ele só pode ser curado com uma guerra espiritual, através da cruz, da palavra de Deus. Tá? Então, essa inimizade, que é a natureza do pecado, ela é inimizade contra o quê, exatamente? Contra o que o pecado luta? Isso é muito importante. O pecado, ele luta, não é simplesmente, ele não é uma inimizade simplesmente contra mim. Tá? Eu sou uma coisa muito importante. O pecado é inimizade contra Deus e tudo o que vem dele. Tudo o que vem de Deus e a sua pessoa. Tá? Então é verdade que o pecado interior, ele se opõe à nossa alma, mas ele se opõe principalmente ao próprio Deus que quer habitar a nossa alma, que quer dominar a nossa alma. Então, se você pratica deveres de comunhão, obrigações morais, o pecado, o moralismo, né, o pecado, ele não vai se opor tanto a isso. Você entende a importância disso? Você é uma pessoa educada, você nunca matou alguém, nunca apunhalou alguém. Você é uma pessoa que geralmente não mente, uma pessoa honesta, que trabalha bem. Mas isso não é com o que o pecado de fato se importa. A inimizade do pecado não é contra a moralidade, não é contra a civilidade. O pecado não se preocupa tanto com isso. Vocês já leram aquele livro, Esquece Livros? O Diabo e o Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí tem ali o diabo mais maduro, né, mais velho, um demônio mais experiente, ensinando a um demônio menos experiente como é que ele deve enganar e ele deve conquistar a alma de uma pessoa. E aí o moralismo é uma grande arma na mão dele. Uma pessoa que se satisfaz com uma vida moralmente correta, politicamente correta, moralmente correta, uma civilidade superficial, ela acha que está tudo bem, ela é uma boa pessoa, ela está cumprindo as regras da religiosidade, ela está vindo à igreja no horário certo, dando dízimo, tal. Mas o coração dela não foi transformado. Então o diabo está satisfeito. Certo? É duro a gente compreender isso. Mas essa é a realidade da coisa. Então é importante você entender que essa inimizade é contra uma coisa muito substancial, contra o próprio Deus. O diabo não está preocupado com a superficialidade da sua vida. Tá? Ele quer destruir, ele quer tirar o reino de Deus dentro da sua alma, conquistar a sua alma. Tá bom? Então, essas religiões, esses moralismos, eles travam lutas externas, aparentes. Tá? Elas não lutam interiormente.
A batalha não acontece dentro da alma. Porque Deus não está nessas pessoas. Então elas não têm preocupações internas. Tá? A lei do pecado não se opõe a nenhum dever. A lei do pecado se opõe a Deus do dever. Tá? Então é muito diferente quando você pratica, você faz uma coisa muito legal para uma pessoa, quando você faz uma coisa muito legal para a glória de Deus. Certo? É essencialmente diferente. Tá? Quando você ajuda uma pessoa, você faz uma obra de caridade, você vê a igreja por um dever por si só, para a sua própria salvação, pela sua própria força. É essencialmente diferente de quando você faz isso para a glória de Deus, porque Ele reina no seu coração. Então é contra isso que o pecado quer atuar. O pecado interior, ele exerce inimizade ainda maior. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai conhecendo a Deus, se aproximando a Deus, amando a Ele, quanto mais conscientemente a gente deseja ser santo como Ele é. Tá? Uma pessoa que busca santidade é diferente de uma pessoa que busca ser moralmente correta. Santidade, obediência a Deus, é diferente de moralismo. É contra a obediência a Deus que o pecado se opõe. Aí eu queria resumir para vocês, segundo o Owen, algumas manifestações dessa inimizade. Ele fala de especialmente 4 maneiras dessa inimizade se manifestar. Eu quero que vocês pensem direitinho, pensem em vocês, tá? O cotidiano de vocês, como é que vocês lutam contra essas características aqui. Por exemplo, a primeira delas é o desprezo. O desprezo, John chama esse aspecto de desprezo ou aversão a Deus e as coisas de Deus. Tá? Ele diz assim: você tem algum dever espiritual a cumprir e planeja alcançar qualquer comunhão com Deus. Qualquer coisa que você tem que fazer. Ler a Bíblia, orar e a igreja. Olhe para si mesmo e observe os seus afetos, as suas emoções. Vejam só como é importante isso. A nossa alma ela tem basicamente três áreas para a gente entender. Tem a mente, né, a razão, os afetos, o nosso coração e a vontade, os nossos desejos, aquilo que a gente pretende fazer. Então, observe quando você quer fazer, quando você deve fazer alguma coisa com relação à comunhão com Deus, ler a Bíblia, orar e a igreja. Observe os seus afetos, as suas emoções, o prazer da sua alma naquelas coisas que você tem que fazer. Ele diz: eles estão vagantes e errantes. Eles são superficiais e errantes. E isso por causa da aversão, do desprezo àquilo que você tem em mente. Você tem que fazer alguma coisa e você tem uma disposição. Essa disposição é o que Owen chama de aversão. Muito forte isso, né? Mas é um desprezo que você tem por isso, por conta da inimizade contra Deus. Você vai ter uma presença externa dentro da igreja, o seu corpo, mas na adoração a Deus, mantendo o coração afastado dele. Então você está ali, mas seu coração está afastado. Isso já virou um clichê, né? A gente fala disso, né? Eu estou aqui, a pessoa está só a capa do caderno ali a meditar, seu coração está em outro lugar. A Bíblia fala disso. Isso é o que os puritanos chamavam de aversão. Você entenda a seriedade disso. Você está desprezando Deus. Tá? Então essa indisposição em praticar as coisas deve ser olhada com muita seriedade. Ele vai falar disso mais para frente. Mas tem outro aspecto da inimizade, que ele chama de oposição. Tá? Então a gente tem o desprezo e a gente tem a oposição. O que significa isso? É que essa inimizade do pecado, ela funciona como uma violência, como uma guerra. O pecado ele atua como um guerreiro. Tá? Então é importante você pensar na inimizade como uma oposição. Quaisquer que sejam as propostas que ele apresenta à nossa mente, através dos nossos afetos, das nossas emoções. O pecado persegue, ele pressiona com muita determinação para reunir todas as suas armas, guerreando vigorosamente, descaradamente, para conquistar a nossa alma. Então ele se opõe seriamente. Você não está levando o pecado a sério. Ele leva o trabalho dele a sério. Tá? Então, se não for assim, tudo que ele fizesse, você só sugerir alguma coisa à mente. Olha, vamos trabalhar aqui, coloca esse engano, essa coisinha aqui e tal na cabeça daquela pessoa. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque se fosse só isso, então a vida cristã não seria uma guerra. Mas a Bíblia diz que a batalha ela é ferrenha. Por quê? Porque o pecado, ele luta como um guerreiro violento
como um leão tentando devorar a nossa alma. É a imagem que o apóstolo Pedro usa para o diabo, né? Tá, então, é assim que a gente deve encarar o pecado, uma oposição. Ele marcha para conquistar o nosso coração. Aí, quanto tempo que eu tenho? Uma hora? Uma hora? Né? Tá. Então, essa oposição, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Ele guerreia pela rebelião contra o princípio de graça e ele luta pelo domínio da alma, tá? E ele fala, existem duas leis dentro do nosso coração, duas leis. A lei do Espírito da vida, vocês lembram de Gálatas 5:17, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado, a gente viu ontem, tá? A lei do pecado, ela vai se opor a toda manifestação de graça dentro de você. Toda manifestação. Ele vai, vocês lembram, Romanos capítulo 7:21, o apóstolo Paulo disse, quando eu pensava em fazer uma coisa boa, o pecado está ali observando de longe, espera aí, vamos lá agora impedir. É assim que a gente deve fazer contra ele. Então, é assim que ele faz com a gente, tá? É assim que ele se manifesta. A lei do pecado vai se opor a toda manifestação de graça. Tudo que é bom, tudo que Deus trabalhar dentro de você, o pecado vai tentar impedir que cresça, que você desenvolva aquilo, certo? Mas o pecado ele vai se opor a deveres específicos, como oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, o culto, tá? Ajuda aos irmãos, conversar com os irmãos, boa conversação. Os puritanos, eles falavam muito das conversações santas, né? Eles falavam muito porque era uma forma deles crescerem. Sempre que eles se encontravam, eles se dedicavam muito a conversas santas, conversas sagradas, né? Falar de Bíblia, falar de coisas espirituais. Eles faziam conferências, né? Vamos se reunir toda semana para falar de Deus. Tá? Então, a oposição, ela é contra tudo que é bom e contra Deus. E é uma guerra, certo? O desprezo, a oposição. Outra característica dessa inimizade é a loucura ou a raiva. A loucura ou a raiva. O que significa isso? A Bíblia descreve o ser humano descontrolado pelo pecado, o ser humano que quer muito uma coisa. Você já teve assim, ou você já conheceu alguém assim, que quer tanto fazer uma coisa que já não pensa direito. Ela está totalmente dominada por aquele prazer imediato. Eu tenho que fazer aquele negócio ali, né? Então ela já não raciocina direito. Isso é chamado de loucura. A loucura, certo? A loucura, às vezes a gente trata somente como uma patologia, né? A loucura, uma doença, né? A loucura, ela é para onde o pecado está conduzindo a gente. Veja esse mundão aí, né? As pessoas se comportando como animais. O animal é a imagem que o profeta Jeremias, o profeta Oséias usa para descrever a loucura de Israel. O profeta diz que eles são como jumentos selvagens. Jumento monteiro. Já pensou? O pastor chamava você de jumento. Pare de se comportar como um jumento, rapaz. Então era isso que o profeta falava. Essa loucura do pecado faz com que você se comporte como uma pessoa, como um selvagem. Isso aconteceu, essa imagem ela acontece a primeira vez quando o povo de Israel sai do Egito, vagueia pelo deserto. Moisés sobe o Monte Sinai, e quando Moisés volta, ele vê o quê? Ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés diz, é um povo de dura serviço, né? Um animal, esse povo está se comportando como um animal. E ele chegou lá, o pessoal estava numa festa carnal, né? Num carnaval, festa da carne. Eles estavam ali numa orgia, praticando imoralidade. Ele disse, vocês estão se comportando como animais. Não é isso que a gente está vendo nesse mundo, tá? É isso que está acontecendo com o mundo. Então a loucura é um aspecto importante dessa inimizade. A fúria do pecado, ela consiste na pressão persistente, agressiva em direção ao mal. Então ele vai tentar você parar de raciocinar. Se for negado na primeira vez, ele vai tentar novamente. Se for negado novamente, ele vai pressionar a nossa imaginação. Ele vai fazer a gente fantasiar coisas. É assim que o pecado trabalha, tá? Não cederá mesmo quando Deus trouxer o castigo. E aqui está o aspecto da loucura. Você pratica uma coisa terrível, ou você acha que não é terrível, tá tudo bem, isso aqui e tal, aí você vai de novo. E a coisa começa a dominar a sua alma como uma praga. E às vezes você se quebra todinho por aquilo que você fez. Você viu que aquilo trouxe consequências ruins. Mas você ignora. Aí Deus avisa com uma punição. Trate o castigo de Deus como se Deus estivesse dizendo assim, olha, se você continuar, isso vai acontecer lá no final.
Aí ele dá uma prova. E ele disciplina você. E aí você ignora. Essa ignorância de você não ligar para a consequência, você é um inconsequente, é um aspecto dessa loucura, da inimizade. Você perde o temor. Você não teme mais o que vai acontecer. Você não liga mais para a consequência. Isso é a loucura. Isso é a loucura. Por isso é importante. Um exemplo é Davi. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Tá? O rei Davi, ele foi inflamado pela luxúria por causa de Batseba. E ele cometeu pecados hediondos, né? Adultério, a crueldade, a mentira, o assassinato. E ele é envolvido ali por tudo aquilo. E uma coisa vai, como ele diz no Salmo 42, um abismo chama outro abismo. E ele vai sendo dominado até que ele é tão prejudicado, tão prejudicado. Mas por ser um crente, ele consegue entender que onde ele está, no fundo do poço, eu preciso me arrepender. Tá? Então aconteceu com Davi. Outra razão pela qual o pecado muitas vezes atinge esse nível de loucura, onde a gente vira um jumento, é que ele foi tolerado no princípio. A gente tolera as primeiras fagulhas do pecado. O pecado ele não atinge proporções tão incontroláveis no primeiro ataque. Ele vem com o primeiro ataque, então ele tem um muro ali, a muralha protegendo a nossa alma, ele vem e ele derruba aqui uma parte do muro, muito estrategicamente, não tem nenhum guarda olhando ali. Ele vai do outro lado, ele vai conseguindo criar buracos ali, os soldados vão entrando. É assim que ele faz. Tá? O pecado, então, ele deve ser tratado com violência logo nos primeiros atos dele. Vocês lembram do Salmo 137? O salmista diz assim: pega os filhos de Edom e lança na rocha, esmaga na rocha. Que imagem terrível, né? O salmista, ele canta, né, que Israel deveria pegar os filhos de Edom, as crianças, e lançar na rocha. Os puritanos diziam assim: é isso que ele deve fazer com os pecados, os menores pecados. Assim que eles nascem, ele deve esmagar na rocha, destruir os menores pecados, para que ele não cresça e destrua a nossa alma. Tá? E outro aspecto, outra característica dessa inimizade é o engano. O engano. Tá? Então, o desprezo, a oposição, a loucura e o engano. Certo? Vocês lembram daquele versículo muito conhecido de Jeremias 17:9? Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso é a natureza do coração caído. O engano é a fonte de maior força do pecado. O engano. Certo? Porque a eficácia do pecado, pelo engano, ela pode ser entendida pela parte da alma que ela atinge. Qual é a parte da alma que o engano atinge? Quando a gente pensa na mente, no coração e na vontade, o engano atinge que parte da alma? O engano atinge a mente, a razão, certo? Isso é interessante. Quando o pecado tenta entrar na alma por outra porta, como as emoções, como a vontade, e a razão permanece sóbria, então a gente é capaz de derrubar o pecado, certo? Mas quando a mente é enganada, quando a razão é enganada, o poder do pecado ele é muito grande, porque a razão ela guia as outras partes da nossa alma. Ela diz: faça assim, né? Assim que a gente deve. O raciocínio ajuda a gente pelo caminho que a gente deve ir. Então, é verdade que o pecado, quando ele envolve as emoções, ele é problemático, mas quando envolve a mente, é muito perigoso. Por quê? Porque a função da mente é guiar, a função da mente é dirigir, é liderar, certo? E se a luz que está em nós são trevas, quão grandes trevas terão? Jesus ensina. Ele está falando especialmente da nossa capacidade de pensar. Tá? Quando a mente é completamente enganada pelo pecado, o impacto é devastador. Por isso que grande problema que o apóstolo Paulo enfrentava, a gente vê ele falando disso repetidamente, eram, dentro da igreja, qual era o grande problema que o Paulo enfrentava muito? Eram os falsos profetas, né? Eram as seitas, as heresias, o erro teológico. Então o apóstolo Paulo fala muito disso, ele fala do engano, da mentira, problema seríssimo quando uma pessoa não compreende o texto bíblico, não compreende uma doutrina.
Então, Paulo estava o tempo todo lutando contra isso, contra pessoas mal intencionadas dentro da igreja, que se filtravam na igreja e ensinavam errado o que a Bíblia dizia. Então, uma seita, você imagina, você entra numa igreja adventista, pessoas muito gentis, muito simpáticas, muito legais, mas eles têm sérios erros teológicos, tá? Então, toda simpatia, toda gentileza está sendo guiada pela mente deles. O propósito é diferente. Não adianta a nossa mente ser enganada. Toda a nossa alma ela vai ser conduzida pelo erro. Então, John Owen diz assim: o engano consiste em apresentar à mente coisas diferentes do que são na verdade. Esconde o que deve ser visto e considerado, oculta circunstâncias e consequências, apresenta o que não é, ou as coisas como elas não são, é uma representação de um assunto disfarçado, escondendo o que é indesejável, propondo o que de fato não está nela, para que a mente possa fazer um julgamento falso sobre essas coisas. Tá? É assim que funciona o engano. Então, esses vários aspectos do engano podem ser vistos, por exemplo, na primeira tentação, a tentação de Adão e Eva. Como Satanás conseguiu tentar Adão e Eva. O que ele fez? Ele fez isso apresentando as coisas como elas não eram, certo? Então, Eva viu o fruto e percebeu que era um fruto desejável. Satanás, ele capitalizou isso. E ele, nas suas tentações, ele insinuou que Deus estava causando um problema na felicidade deles. Ele insinuou que Deus não queria que eles fossem felizes quando ele exigiu não coma desse fruto. Ele estava escondendo algo, estava dizendo que Deus estava mentindo. Tá? Então, existem dois deveres, irmãos, da mente contra o engano. Primeiro, a mente deve manter toda a alma no estado de obediência. Então, independente de como você tem, sua mente tem sido conduzida, você deve buscar sempre obedecer aquilo que é mais óbvio, mais básico, fazer o que deve ser feito. Outra coisa importante é que a mente deve garantir que todos os nossos deveres particulares diante de Deus sejam cumpridos de acordo com o desejo dele. Tá? Todos os atos de obediência sejam realizados apropriadamente, como ele quer que seja feito. Então você deve sempre buscar os seus deveres particulares, ler a Bíblia, orar, sempre. Isso é importantíssimo para que a sua mente se mantenha sóbria, para que você se mantenha são. Tá? Então fazer os seus deveres do jeito que deve ser feito. Tá? Vamos para outra parte aqui. A gente falou de características da inimizade, essas quatro características. Agora eu queria falar de algumas maneiras de prevenir esses efeitos do pecado. Certo? Se alguém quiser falar, tentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Comentar. Então vamos lá. Maneiras de prevenir esses efeitos do pecado, essa maneira da inimizade atual. Primeiro, busque manter sua alma pura. Busque manter a alma pura. Permitir que o pecado ele atue numa área é você dar a oportunidade que ele atue em outras áreas. Tá? Então, deve existir uma harmonia na nossa obediência. A gente deve buscar obedecer a Deus em tudo, na nossa vida, em cada parte da nossa alma. Certo? Isso é o que os puritanos chamavam de obediência universal. Deve haver uma obediência universal, uma santidade universal. Tá? O resultado da santidade universal é o enfraquecimento geral do poder do pecado que habita dentro da gente. O enfraquecimento do desprezo. Certo? Então a gente deve buscar obedecer a Deus em tudo. Aí John Owen diz assim: o respeito universal a todos os mandamentos de Deus é o único preservativo da vergonha. Em nada temos mais motivos para nos envergonhar do que os vergonhosos abortos de nossos corações no cumprimento do dever. Então não se satisfaça quando você falha numa coisa, busque corrigir. Não se contente. Por exemplo, um erro drástico da igreja evangélica é esse rasgo que a gente fez, que a igreja evangélica fez, os nossos irmãos pentecostais fazem, infelizmente, essa dicotomia, né, da vida religiosa e da vida. Então a gente vê o pessoal vivendo muitas vezes como um pagão fora da igreja, desde que cumpre os deveres dentro da igreja.
Isso é um erro fatal, tá? Porque a nossa obediência deve ser universal. Todas as áreas da nossa vida devem estar nas mãos do nosso soberano Senhor. Se você falha em uma área, você está sujeito ao domínio do pecado. Então busque ser totalmente puro, totalmente puro. Outra maneira de você prevenir esses efeitos do pecado, em segundo lugar, é você trabalhar para prevenir o início do desprezo. O início do desprezo. A gente é ensinado pelo apóstolo Pedro, a se manter em oração vigilante. 1 Pedro 4:7. Ou seja, garantir que nada de dentro de nós ou fora de nós impeça a gente de orar. Certo? Essa é a oração vigilante. Então, assim como a gente deve vigiar em oração, irmãos, a gente deve vigiar também em todos os outros assuntos dos nossos deveres para com Deus. A gente deve vigiar para evitar a tentação. A gente deve vigiar contra o desprezo do pecado. Quando ele levanta a cabeça feia dele, pecado, quando a gente vê a sua atitude repugnante com Deus, contra a santidade, especialmente quando a gente procura fazer o bem, ele aparece, a gente deve despertar todas as graças, todas as armas para impedir que ele atue, que ele cresça. Tá? Aí Owen diz assim, resumindo, se não for impedido nas primeiras tentativas, o pecado vai prevalecer. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer que seja o bem, a gente tem que fazer. E vendo que o mal está ali, a gente deve impedir uma negociação com a nossa alma. Certo? A sua insinuação de veneno na mente, nas afeições, por meio de uma atitude vigorosa, uma atitude santa, uma agitação violenta das graças que devem agir nesse dever que a gente pretende fazer. Então a gente deve usar as armas que Deus deu contra as graças que Ele tem, contra essa primeira atitude do pecado. Que graças são essas? Orar, ler a Bíblia, ir à igreja, jejuar, visitar os irmãos, ajudar os irmãos, conversar com eles, pedir aconselhamento. Tudo isso, tá? Então, o trabalho para prevenir o início do desprezo. Terceira maneira de você atuar, trabalhar contra o início, contra os efeitos do pecado, é não deixar que o desprezo prevaleça e conquiste o seu coração. Ou seja, uma vez que a aversão a Deus, as coisas de Deus, entrou, conseguiu trabalhar até certo ponto, você não deve deixar que ele agora continue a sua caminhada de conquista, certo? Então, se a gente vê a aversão, o desprezo começando a agir em nós, se esforçando para afastar a gente de Deus, dos nossos deveres para com Deus, a gente deve evitar, então, que ele garanta a vitória. Tá? A gente deve fazer isso com diligência, sabendo que é um inimigo fatal. Você já conheceu alguém que você confiou nela, você ouviu ela falar, eu sou muito legal, ajudou você, e aí aconteceu um momento que ela se virou contra você. O pecado, ele funciona assim. Tá? A gente deve atuar, então, com diligência e ser sagaz. Ser simples, humilde, mas sagaz. Então, existem muitas coisas constantemente a gente tenta desviar a gente, clamando pela nossa atenção. Tá? Alguns de nós é desviado por preocupações do trabalho, outros pelo poder das tentações. Tentações de várias naturezas. Né? Alguns simplesmente se sentem derrotados o tempo todo. São pessoas que lutam contra o desânimo, contra a própria escuridão. Certo? Mas qualquer que seja a fonte dessas distrações no nosso coração, nenhuma é tão perigosa como o cansaço causado pelo desprezo de Deus. Quando você cansa e você sente desgosto, você não tem prazer em fazer as coisas de Deus. Isso é muito perigoso. Você cansa da igreja, você cansa daquelas pessoas, você não quer mais ouvir pregação, você não quer mais orar. Aconteceu uma coisa na sua vida, você está emocionalmente cansado e você não quer orar, às vezes você esquece de orar. Uma coisa que era incomum na sua vida, poxa, eu orava todo dia, hoje eu esqueci de orar. Então esse cansaço, essa fadiga do coração com as coisas de Deus é muito perigosa, é a porta de entrada para outras coisas terríveis, tá, irmãos? É aqui que a alma, ela diz para si mesma assim, estou cansado da luta, deixa o pecado seguir o seu caminho, tá? Isso, irmãos, é claro, leva um coração duro. E então leva a ruína da nossa alma.
escritor aos Hebreus, por exemplo, diz assim, Hebreus 12:3, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Desmaiando em vossa alma. Então não ceda a essas coisas, resista ao conflito, espere em Deus e você vai prevalecer. Isaías 40, verso 31 diz, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tá? Aquilo que agora é tão difícil vai aumentar em dificuldade se a gente ceder a isso. Certo? Mas se a gente permanecer na nossa posição, a gente vai prevalecer. Continue fazendo o que você tem que fazer. Está desanimado, aparentemente está trabalhoso, mas não é verdade. Porque as coisas de Deus não são pesadas, como diz o apóstolo João. É só uma mentira da nossa mente. Mas então continue fazendo o que você tem que fazer. Tá? Outra coisa importante na luta contra esse desprezo, contra essa inimizade, é manter a humildade. Manter a humildade. Por causa dessa nossa tendência em desprezar as coisas de Deus, fugir dos nossos deveres, a gente precisa ter uma visão da nossa fragilidade. Saber quem a gente precisa ter vergonha e humildade da nossa natureza caída. Tá? Então é muito humilhante quando a gente considera como Deus amou a gente, o que Ele fez por nós, até onde Ele foi para garantir a nossa salvação, até que ponto Ele continua lutando com a gente, por nós, todos os dias. Agora Ele está intercedendo por nós agora. Ele não parou de trabalhar em nosso favor. E ver como a gente é miserável, como a nossa alma ela é tendenciosa ao mal. Por quê? Depois de Ele ter mostrado tanta bondade para a gente devia tratar Ele tão traiçoeiramente. Por que fazer isso contra o nosso Senhor? Se você ler o profeta Jeremias capítulo 2, é assim que Deus fala. O que eu fiz com vocês, Israel? Por que vocês estão fazendo isso? O que eu fiz contra vocês? Por favor, vamos conversar aqui agora. Vamos arrazoar. Diga qual foi o meu erro. Então, o John Owen diz assim, resumindo esse quarto ponto. Que inimizade encontramos nele? Ele foi um deserto para nós, uma terra de trevas. Já perdemos alguma coisa quando a gente se aproximou dele? Não. Não reside nele todo o descanso e paz que a gente obteve. Ele não é a fonte de todas as nossas misericórdias, de todas as coisas que a gente precisa. Ele não nos deu as boas-vindas em nossa vida. Não recebemos dele mais do que o coração pode conceber ou a língua pode expressar. O que aflige, então, o nosso coração com tolo, miserável, para que a gente abrigue tal empatia, tal antipatia secreta contra os seus caminhos. Então fiquemos envergonhados e surpresos com a consideração disso. Andemos com um sentimento humilhante disso todos os dias. Outro ponto, irmãos, mais dois para a gente concluir. Trabalhe para perceber a beleza das coisas espirituais. Isso vai ajudar você a reconsiderar esse desânimo do seu coração. A alma não vai manter alegremente os seus deveres e a sua luta por santidade se não encontrar beleza naquilo que ela está fazendo. A beleza na adoração de Deus, na santidade de Deus. É por isso que os homens que perderam todo o sentido da beleza da verdadeira adoração espiritual, muitas vezes inventam formas de adoração que são aparentemente pomposas, né, deslumbrantes, como faz o catolicismo romano, com imagens e pinturas e quadros, e buscam ver a beleza naquelas coisas. Eles não compreendem a beleza da santidade de Deus. Então trabalhe a alma para se familiarizar com a beleza da obediência a Deus, com a forma da obediência. A forma da obediência que reflete o caráter de Deus. Como Ele quer que eu ande e o que Ele quer que eu faça na adoração, na comunhão do seu povo. Por isso o salmista diz assim, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119, 72. Então busque enxergar a beleza das coisas que Deus faz, o que Ele quer de mim. E mais uma coisa, sirva ao seu mestre. Isso vai ajudar você a lutar contra a inimizade do pecado. A mente deve fazer uma escolha sobre quem vai ser o seu mestre. Dois senhores. O pecado procura ofuscar essa escolha e desviar a mente da sua devida atenção a Deus e da graça dele. Tá? Ele muitas vezes usa aquilo que é lícito e bom para atingir esse objetivo. Ele usa coisas boas, né, como
o diabo mais experiente ensinou ao seu aprendiz, está nas cartas do diabo ao seu aprendiz. Ele usa coisas corretas, coisas aparentemente saudáveis, para desviar a gente. Por exemplo, as pessoas que não responderam à mensagem de Jesus porque tinham que arar os seus campos ou cuidar dos seus bois. Jesus estava chamando, mas elas tinham coisas boas e importantes para fazer. Isso serve de modelo para aqueles que permitem que boas responsabilidades, adequadas responsabilidades nesse mundo, usurpem o lugar de Deus na nossa vida. Paulo falou isso. Eles não perceberam que o mundo está passando, por isso usaram como se fosse permanecer aqui para sempre. Para sempre. E a gente deve ter cuidado com isso, com o mundanismo, que é disfarçado de boas obras, boas ações. Tá? Quem é o nosso mestre, então? Se você é um crente verdadeiro, que reina sobre a sua vida e sobre o seu coração, é aquele que morreu por você. O pecado não morreu por você. O diabo não morreu por você. Nem esse mundo tem agido ao seu favor. Se você pensa isso. Cristo morreu por você. Ele comprou você com o precioso sangue dele. E ele deve reinar no seu coração. Por isso, lute contra a lei do pecado. Lute com todas as suas forças, sabendo que você tem um Deus poderoso ao seu favor, que morreu eficazmente, ressuscitou dos mortos, que o seu Espírito, o Espírito da vida e da ressurreição, habita em você, que ele ensina todas as coisas que você precisa saber e te guia toda a verdade pela palavra que você tem em mãos. Por isso, irmãos, cumpra o seu dever. Viva para a glória de Deus, porque ele comprou você, ele é o seu dono, então ele deve reinar na sua vida. Amém. O pessoal pode orar? Vocês têm alguma pergunta, irmãos, algum comentário para fazer? Tenha vontade. Lembrando que é a escola bíblica. Interessante mesmo a sua colocação. Às vezes a gente não presta atenção nos detalhes, né? Então, se você olhar para a palavra de amizade, servido, né? O que isso representa para a gente na prática, né? A gente olhar e entender como a nossa alma deve estar, né? Agradecer ao Senhor pela palavra muito abençoadora, realmente abre muita ação da gente. Não sei para todos, mas para mim, assim, aclara muita coisa a respeito desses textos que eu acho muito complexos, especialmente romanos, né? Essa dualidade de pecado, essa luta. E quando você fala dessa maneira, eu vejo esse pouco que é claro para a gente dar uma visão mais prática. Então, acho que foi muito importante para mim, né? Eu queria essa palavra. Maravilha. Diga, irmã. Foi baseada no texto bíblico, mas eu pedi a ajuda do pastor John. É um livro chamado Para Vencer o Pecado e a Tentação. Tá? Eu não lembro exatamente se é esse o título, porque ele tem 3 títulos. Mas você vai lá na editora Cultura Cristã. Eu acho que não estão vendendo